Bem-vindo ao nosso último vídeo do mini curso de Eberic Avançado. Como você já sabe, meu nome é Pedro Santana, eu sou professor da Tutorial Cursos e nós estamos chegando aqui ao final da nossa jornada. Uma jornada que eu espero que tenha sido de bastante aprendizado, que tenha sido bastante proveitoso. Nós analisamos um pouquinho sobre cada elemento estrutural no Eberic, nós vimos aí alguns elementos, eu compartilhei alguns conhecimentos bastante avançados, bastante específicos sobre o uso do programa para fazer projetos estruturais, né? Alguns elementos que talvez tivessem te dando dor de cabeça ao longo dos seus projetos, você talvez tenha aprendido como resolver aqui. E com certeza algumas coisas você já sabia também. Tem coisas ainda que você talvez não saiba, que eu posso te ensinar que a gente não teve oportunidade ainda de ver, porque foi um mini curso bastante curto. E por conta disso eu estou aqui para te mostrar qual é o próximo passo, né? Depois desse mini curso de Eberic, se você ficou curioso, se você aprendeu bastante, se você ainda está pensando o que mais que existe sobre Eberic que ainda tem para aprender, tá? Como eu faço para descobrir isso? Como eu faço para aprender mais sobre Eberic para poder fazer projetos cada vez melhores, mais otimizados, gastando menos tempo para fazer cada projeto, entendeu? Tendo mais domínio, mais segurança com o resultado final do projeto. Então aqui eu estou para mostrar rapidamente aqui 3 cursos principais que eu desenvolvi para te ajudar nisso. O primeiro curso é o curso de otimização de pilares, tá? E por que eu fiz esse curso? Porque eu vi entre os meus alunos, entre conhecidos meus que usam o Eberic, e até realmente olhando em retrospecto das minhas próprias experiências fazendo projetos no Eberic, que os pilares, eles são os elementos que mais dão dor de cabeça no Eberic. É o elemento que o Eberic mais exagera, mais superdimensiona. Por conta disso, eu fiz um curso, eu reuni todas as estratégias que eu conheço para poder otimizar pilares, né? E coloquei nesse curso, tá? Então, eu vou mostrar, por exemplo, algumas configurações, como essa daqui. Isso aqui é um antes e depois, né? Antes de otimizar essa configuração, ó, o lance 2 estava dando 12 barras de 10 milímetros. Só de eu mudar essa configuração, ele passou para 6 barras de 10 milímetros. Tá? Uma configuraçãozinha só que eu mexi e que gerou todo esse impacto. Tá, ok? Tem também outras configurações. Tem 3 configurações principais que geram o maior benefício, que geram a maior economia de aço nos pilares. Tá? Essas 3 configurações eu vou mostrar nesse curso. Lógico que nem sempre essas 3 configurações vão funcionar. E nunca elas funcionam ao mesmo tempo, entendeu? E vai ter pilar que você vai mexer em todas elas e não vai surtir efeito, vai continuar com muita ferragem. Mas é grande quantidade de pilares, né, em que pelo menos um desses critérios tem efeito, tá? E pensando num projeto como um todo, só de refinar esses três critérios, olha só, nesse projeto exemplo aqui, eu diminuí o consumo de aço de 667 kg para 568, uma economia de 15%. Esse aqui é um dos projetos que eu uso ao longo desse curso, tá? Eu tenho uma videoaula com mais de 1 hora só mexendo nesse projeto aqui e mostrando passo a passo como obter essa redução. Na verdade, a gente consegue uma redução ainda maior, porque isso aqui é só a redução baseada no ajuste das configurações, tá? Isso aqui é um outro exemplo também de um outro projeto analisado passo a passo dentro do curso. Também uma redução de 15% de economia só ajustando as configurações, tá? E além desses ajustes de configuração, a gente vê também alguns ajustes que a gente pode fazer na modelagem, ajustes que a gente pode fazer na concepção para conseguir uma economia ainda maior no consumo de aço, tá? E eu comecei comentando sobre configurações, a gente tem aqui uma segunda opção, que é o curso de configurações do Eberic, o curso para aprender a configurar o Eberic. Que você já deve ter reparado que tem uma grande quantidade de configurações no software que mesmo a gente sendo formado em engenheiro civil, mesmo a gente tendo pós-graduação, a gente não sabe configurar, não sabe exatamente como definir os parâmetros para configurar todas aquelas configurações do programa, certo? Então isso realmente, quando eu formei, eu não tinha esse conhecimento, quando eu terminei a pós, eu também não tinha todo esse conhecimento, eu tive que ir garimpando e conversando com profissionais mais experientes e fazendo projetos e estudando para conseguir chegar ao ponto de dizer, não, pronto, hoje eu sei o que significa cada uma das configurações do Eberic e eu sei como configurar todas elas, tá? E é isso que você vai poder dizer assim que você terminar esse curso aqui. Ok? Então, alguns exemplos, por exemplo, ó,
A gente vê nesse curso, tá? O que significa cada configuração, como definir corretamente os parâmetros de cada uma delas, né, de acordo com a norma. Eu mostro algumas brechas normativas para você conseguir otimizar o seu projeto, tá? Em alguns casos a gente tem até que enganar o EBERIC para poder tirar proveito de algumas dessas brechas normativas, tá? Tudo isso a gente vê ao longo desse curso, tá certo? Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, essa tela aqui, por exemplo, você está vendo alguma coisa errada nessas combinações? A gente está analisando aqui combinação quase permanente. Tem alguma coisa errada? Se você não sabe o que é, você pode estar considerando um carregamento maior do que o necessário no cálculo das suas flechas, tá? Então, se você não sabe o que é, lá no curso eu explico, tá? Aqui um outro exemplo, o EBERIC agora ele tem a opção de modelar a grelha da laje junto do pórtico, tá? O que isso gera de diferente na sua estrutura, tá? Por que quando você muda do modelo de pórtico e grelha isolado para o modelo integrado, por que tem laje que estava passando que deixa de passar? Por que tem deslocamento que aumenta? Isso tudo eu explico aqui no curso de configurações EBERIC, tá? Por exemplo, também, a norma ela permite que a gente, em algumas situações, que a gente despreze o vento ou o desaprumo na nossa estrutura, tá? Então, e o EBERIC não verifica isso automaticamente, ele sempre considera os dois. Então eu vou mostrar para você, eu vou ensinar como verificar se você pode desprezar um dos dois, geralmente quem a gente despreza o desaprumo, tá? E eu vou mostrar também um critério prático para você saber se a sua estrutura provavelmente vai poder desprezar o desaprumo ou não, porque se ela não puder desprezar o desaprumo, você vai fazer conta à toa, tá? Então vou mostrar um critério bem prático para você saber. A minha estrutura eu posso desprezar ou não, tá? Nesse critério prático, você vai conseguir fazer isso bem rapidamente, tá? E finalizando aqui, nós temos a terceira opção, que é o curso de pórtico e grelha, que é um curso especial que eu fiz pensando em te ajudar a fazer aquela ponte entre a análise estrutural que a gente aprende na faculdade e análise estrutural feita pelo software, que é diferente. Na faculdade a gente faz o cálculo da laje, por exemplo, utilizando tabelas, né? Tabela de Bares, tabela de Kizern, enfim. No software não, a gente utiliza analogia de grelha. Tá? Não no cálculo manual, a gente utiliza viga contínua, por exemplo. Quando a gente estuda a teoria das estruturas ou análise estrutural, a gente calcula no máximo um pórticozinho simplesinho, um pórtico simples. Quando a gente pega o software, ele mostra para a gente o resultado de um pórtico espacial de vários andares, composto por vários elementos, vários pilares, várias vigas. Então, o nosso conhecimento de faculdade não é suficiente para interpretar os resultados do modelo de pórtico e grelha. Na verdade, se você só sabe o que você viu na faculdade, você vai achar que o EBERIC está calculando errado. Você vai achar que alguns resultados que o EBERIC está te mostrando, eles são impossíveis, tá? Porque no cálculo manual, eles são impossíveis, mas no cálculo utilizando pórtico e grelha, eles ocorrem o tempo todo. Você vai achar que o programa está errado, você vai achar que o programa não sabe o que está fazendo, você vai acabar perdendo o tempo de voltar e calcular na mão, às vezes, alguma coisa, porque você não está confiando, você não está tendo segurança naquilo que o programa está te falando. E nesse curso a gente vai entrar mais aprofundadamente, desde o básico, desde pegando na mão e vindo desde o conhecimento paralelo que a gente viu na faculdade até o conhecimento necessário para interpretar os resultados do programa, tá ok? Então a gente vê, por exemplo, isso aqui é o caso de um pórtico, a gente vê aqui, por exemplo, olha o tamanho dos deslocamentos aqui, tá? Olha os deslocamentos aqui, essa laje está caindo praticamente, a gente vai ver como analisar isso daqui, tá? E esse caso aqui, por exemplo, esse pilar está tendo uma rotação de seção desse lance para esse, mas o programa não estava entendendo que tinha esse pilar aqui embaixo, ele achava que o pilar nascia em viga, e a viga não tinha rigidez para segurar esse pilar, acabava afundando. Aí afundava o andar de cima, afundava o andar de cima e de cima. Aí esse pilarzinho aqui e esse pilarzinho aqui estavam tendo um momento fator violento, uma área de aço gigantesca. E o autor desse projeto não sabia o que fazer mais para conseguir consertar essa estrutura, entendeu? E foi quando ele me procurou. E eu vou mostrar aqui passo a passo tudo qual foi o problema que eu identifiquei aqui. E para te ajudar também, né, no caso de você ter alguma coisa semelhante nos seus projetos, você vai saber fazer a análise no mesmo nível, tá? E da grelha também a gente tem casos, por exemplo, aqui, ó, tá apontando um momento positivo no apoio. A gente tem casos que a gente tem um momento negativo no vão. A gente tem casos quando a gente viu picos de esforço, olha aqui um pico de esforço, aqui um momento positivo, um pico de positivo junto ao apoio.
Isso tudo aqui são coisas que vão gerar resultados que eram impossíveis de serem obtidos no cálculo manual. Alguns deles estão certos, que realmente são referentes a limitações do cálculo manual que o cálculo de analogia de grelha permite que a gente observe. Alguns outros, como esse pico de esforço aqui, eles são itens irreais, não vão acontecer na estrutura e a gente precisa tratá-los, tá? Então, tudo isso aqui e muito mais a gente vai estar vendo nesse curso de Eberic Pórtico e Grelha. E se você tiver interesse em realmente se especializar no uso do Eberic, com cursos do básico ao avançado, eu vou deixar aqui um botão abaixo desse vídeo, que é só você clicar e você vai poder adquirir esses cursos com desconto especial, exclusivo para quem participou desse treinamento, tá certo? Mas corre, que é por tempo limitado. Eu vou ficando por aqui e eu te espero lá no site para te dar tutoria do curso, para te ajudar tirando suas dúvidas e te ajudar a aprender ainda mais sobre Eberic. Então, até a próxima. Tchau.